Sejam todos muito bem-vindos a este 15º Prêmio Minas Desempenho Empresarial Mercado Comum 2012-2013. Solicitamos a todos a gentileza de desligarem os aparelhos celulares ou transferi-los para o modo de chamada silenciosa. Para compor a mesa das atividades, convidamos o senhor Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, presidente editor-geral de Mercado Comum, Revista Nacional de Economia e Negócios. O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Délio Malheiros. O senhor Olavo Machado Júnior, presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O senhor Ricardo Valadares Gontijo, presidente da Direcional Engenharia e Personalidade Empresarial de Minas em 2012. O senhor Roberto Simões, presidente da FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. O senhor Fábio Guerra Lages, presidente em exercício da Associação Comercial de Minas. O senhor Marco Antônio Lage, diretor da Fiat Automóveis. Senhor Sérgio Bruno Zeque Coelho, presidente do Minas Tênis Clube. Senhor Sérgio Soares Cavalieri, presidente da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Senhor Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Senhor secretário de Estado de Gestão Metropolitana de Minas Gerais, deputado Alexandre Silveira. O ex-ministro do Planejamento, senhor Aníbal Teixeira. Senhor Luiz Alberto Ferla, presidente do DOT Digital Group. O jornalista Paulo César de Oliveira. O senhor André Samartim, diretor do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E o senhor Jadir Barroso, diretor de redação de Mercado Comum. Senhoras e senhores, convidamos a todos a ouvirmos o hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se um
pátria amada idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve no colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus tempos estrelado, e digno pendiluro dessa cúpula, faz no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça flama forte, verás que o filho teu não foge à luta, entre de amor a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, na oportunidade nós registramos e agradecemos as seguintes presenças: presidentes de empresas premiadas, além de várias presenças de importantes autoridades, como deputados, vereadores e diretores de sindicatos empresariais nesta solenidade e que, para maior racionalidade e melhor andamento desse evento, pedimos desculpas por não nominá-los. Senhoras e senhores, em frente à entrada principal do Minas Tênis encontra-se uma ambulância gentilmente cedida pela Unimed BH, equipada com moderna aparelhagem, dispondo de preparados e bem treinados médicos e enfermeiros. Eles aqui se encontram para nos oferecer todo o apoio necessário em caso de qualquer urgência. Senhoras e senhores, neste momento convidamos o presidente e editor-geral de Mercado Comum, economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, para seu pronunciamento. Boa noite a todos. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais essa noite de entrega do Oscar da Economia de Minas Gerais. Meus caros Olavo Machado, Ricardo, eu gostaria de cumprimentar todos os membros integrantes dessa mesa. Eles já foram nominados anteriormente. Eu gostaria de dizer a eles a nossa estima e carinho especial por todos vocês. Em nome deles, eu saúdo também as diversas autoridades, deputados, vereadores, presidentes de entidades de classe e ilustres personalidades aqui presentes. Além de diversas autoridades, aqui se encontram presentes vários presidentes e CEOs de empresas privadas e públicas, de entidades e associações de classe empresariais, o que corrobora a relevância dessa solenidade. Meu caro Paulo César de Oliveira, em nome do qual também cumprimento todos os jornalistas aqui presentes. Cumprimento e especialmente parabenizo
os agraciados deste 15º Prêmio Minas Desempenho Empresarial Mercado Comum 2012-2013, destacando o nome de Olavo Machado Júnior, escolhido como personalidade empresarial de Minas Gerais dessa premiação. A empresa destaque desse 15º Prêmio Minas é a Fiat Automóveis, e cumprimento todos os seus dirigentes aqui presentes, e em especial o Marco Antônio Lage e o nosso amigo Gilson de Oliveira Carvalho. Através da metodologia utilizada, que utiliza critérios sofisticados de comparação da eficiência empresarial, a Fiat obteve 8.568 pontos em 10.000 possíveis de ser alcançados. Cabe mencionar que é a 7ª vez que a Fiat recebe esta mesma premiação como empresa do ano de Minas Gerais nesses 15 anos. Especiais agradecimentos, evidente, dedicamos também a todos os que nos apoiam nessa iniciativa, como a própria Fiat, a Itambé e o DOT Digital Group, e, em especial, aqueles que estarão veiculando as suas publicidades na edição desta premiação de Mercado Comum. Lembro que esta é a nossa única fonte de receita. Senhoras e senhores, Mercado Comum, Revista Nacional de Economia e Negócios, acaba de completar o seu 20º ano de circulação e, atualmente, é uma das 3 mais antigas publicações brasileiras especializadas em economia, e com um detalhe, com alcance nacional e conta com um público eminentemente formador de opinião. O caminho faz-se caminhando, afirmava o poeta, e nas quedas é que os rios criam energia. Não foi nada fácil chegar até aqui, e tenho de confessar que muitas vezes estive a milímetros do mais absoluto desânimo, e não muito diferente ainda nos dias atuais, tem sido imensa, em várias ocasiões, a minha vontade de abandonar esse projeto. Não fiz até agora, porque não sou homem de fazer obras pela metade, e por absoluta pirraça da minha parte contra aqueles que torcem pelo nosso fracasso. Nesta oportunidade, eu deixo de lado enaltecer as nossas virtudes e predicados para realçar o nosso maior de todos os compromissos, que são formados por 3 ingredientes que consideramos básicos e essenciais para um jornalismo de elevado nível: a isenção, a ética e a verdade dos fatos. Em síntese, a mais absoluta verdade dos fatos. Ao invés de receber homenagens, prefiro seguir a nossa caminhada, buscando sempre homenagear, através de nossas premiações, como esta, aquelas pessoas físicas e jurídicas que contribuem para o engrandecimento de nossa sociedade. E, nesse particular, destaco aquelas empresas que estão sendo hoje aqui premiadas pela sua longevidade, como são os casos do Diário do Comércio e da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que acabam de completar 80 anos de fundação, e a quem peço uma salva de palmas muito especial. O maior objetivo desta iniciativa de hoje é o de valorizar a iniciativa privada e os empreendedores do nosso Estado, além de promover o reconhecimento daqueles que estejam diretamente envolvidos nesse grande esforço que se constitui a construção de uma Minas e de um Brasil melhores e mais justos para os mineiros e para os brasileiros. É exatamente na concepção de uma Minas, síntese do Brasil,
e no valor de sua gente, da sua sociedade, da sua economia, das suas empresas e empresários, que aqui surgiu há 15 anos esta iniciativa de Hora Se Render. Também nesta noite, uma homenagem a todos que participam da consolidação e do engrandecimento da nossa economia. Lembro-me perfeitamente bem da primeira vez dessa premiação, que ocorreu numa das noites mais frias da história de BH, em 10 de agosto de 1999, quando na Serraria Souza Pinto agraciamos José Alencar Gomes da Silva como primeira personalidade empresarial de Minas. Por isso, senhoras e senhores, não vejo nenhuma redundância em afirmar, neste momento, aqui nos encontramos reunidos para festejar a entrega do Oscar da economia mineira, aqueles que mais se destacaram em diferentes setores e atividades, com desempenhos significativos e resultados eminentemente positivos. Esta premiação encontra-se centrada e embasada em parâmetros eminentemente técnicos, além de situar-se fundamentalmente na análise criteriosa de mais de 3.000 balanços, demonstrações de lucros e perdas em relatórios de administração e nas mais variadas informações divulgadas pelas instituições e empresas, no dia a dia, junto à sociedade e à imprensa em geral. O elemento mais importante desse estudo é o ranking das empresas mineiras, que há 17 anos consecutivos vem sendo publicado anualmente, sempre de forma inédita e pioneira, nas edições de Mercado Comum. O ranking das empresas mineiras já se constitui, sem dúvida, numa das peças mais importantes para a compreensão da nossa realidade econômica e da evolução, principalmente, das atividades empresariais de nosso Estado. Senhoras e senhores, há vários anos, durante essa solenidade, tenho destacado que o Brasil desaprendeu a maneira de crescer de forma vigorosa e contínua. Desde quando abandonamos o regime de substituição das importações e deixamos de contar com o endividamento externo para a realização dos investimentos infraestruturais, isso por volta do início dos anos da década de 80, do século passado, o Brasil não mais conseguiu engatar uma marcha acelerada, sustentada e contínua de crescimento robusto. O que se viu, em poucas vezes, foram alguns voos de galinhas esporádicos, certos casos temporais, fortuitos e, por não dizer, casuísticos, em que o PIB, Produto Interno Bruto, crescesse de forma significativa. Estes são, na verdade, casos de exceção. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou há 2 semanas o documento intitulado World Economic Outlook, contendo a projeção do PIB mundial para 2013 e 2014. De acordo com o mesmo, de 2011 a 2014, a economia mundial terá crescido, na média, 14,3%. Isso no acumulado. A economia dos países emergentes, muito superior, terá crescido 22,4%. Já a América Latina e o Caribe registrarão expansão, de acordo com o FMI, no mesmo período de 14%. E o Brasil, senhoras e senhores, lamentavelmente, no Brasil, o crescimento esperado será de apenas 8,9% no acumulado, ou seja, 38% inferior à média mundial do mesmo período.
E no mesmo relatório, o FMI divulgou também, o que é pior, é que o potencial de crescimento da economia brasileira reduziu-se do máximo de 4,25% para 3,5% ao ano daqui para frente. Nesta segunda década do século XXI, o Brasil tem sido um dos países que menos cresce no mundo. E parece, repito, que o país desaprendeu a crescer de forma vigorosa e contínua. O baixo ritmo de crescimento da economia brasileira não é uma característica apenas dos tempos atuais. Durante os últimos 30 anos, exceto em algumas raras circunstâncias, como já foi mencionado, o país não conseguiu se reconciliar com taxas de expansão da economia mais expressivas, a exemplo do ocorrido com os países emergentes e em desenvolvimento, particularmente com alguns do BRIC e do qual ele faz parte. Na verdade, senhoras e senhores, eu considero que estamos reféns de uma equação econômica que se mostra incompatível com taxas de crescimento mais expressivas. Trata-se, ainda na minha opinião, de uma armadilha que já por longo tempo nos impõe uma gama de restrições, como uma carga tributária ou descarga tributária, de causar inveja à coroa portuguesa à época da derrama. Some-se a isso uma burocracia que é enorme, a baixa produtividade, os investimentos em infraestruturais são insuficientes, a legislação trabalhista é anacrônica e ultrapassada. São vários os gargalos e os entraves que elevam exponencialmente o custo do Brasil e nos retira boa parte de nossa competitividade. É preciso, senhoras e senhores, desarmar essa perversa combinação de fatores que penaliza a produção e se confirma como impeditiva do crescimento econômico. E, de outro lado, requer-se resgatar a imperiosa necessidade de se imaginar o amanhã e planejar o médio e longo prazo. O crescimento vigoroso da nossa economia não pode ser uma coisa esporádica, efêmera, episódica, ocasional ou casuística. Torna-se imprescindível que esse crescimento incorpore novas variáveis, como aquelas de qualidade, da inovação tecnológica, de produtividade e de competitividade. Enfim, urge ao Brasil buscar a sua transformação em país desenvolvido. Entendo que, assim como vem funcionando o sistema de metas de inflação, o Brasil deveria criar outro modelo similar, com a implantação de um sistema de metas de crescimento econômico vigoroso e contínuo. O crescimento econômico vigoroso e contínuo deve se transformar efetivamente